Abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. E tenho a alegria de dizer a você que hoje pregarei, a última mensagem desta série neste livro. Portanto, vamos ler o capítulo 4, versos de 7 a 18. E sempre é um desafio, irmãos, abrir a Bíblia, orar e pedir a Deus um livro para compartilhar com os irmãos na sequência, pregando e realmente aprendendo junto também da palavra do Senhor. E espero você que ouviu todas as mensagens, que Deus tenha te abençoado, assim como espero que Ele nos abençoe nesta noite. Leiamos a palavra do Senhor, Colossenses 4, de 7 a 18. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos de minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. A repercussão da vida dos servos de Deus. Você já parou para pensar que tudo que fazemos repercute de alguma forma? Aquilo que nós fazemos ou a maneira como vivemos não passa em branco. Ela é notada. Aquilo que eu e você fazemos é notável, ela é notada mesmo. E hoje, meus irmãos, na era da revolução tecnológica, nem se fala, não é? Isso se dá muitas vezes por nós mesmos, que quando fazemos ou participamos de algum evento, por exemplo, hoje no batismo, né? Com certeza daqui a pouco já vai estar no Facebook, não é? Porque a tendência normal é que hoje com essa tecnologia, aquilo que a gente faz, que a gente considera importante, a gente poste lá no Facebook. Às vezes por terceiros, que quando fazemos um ato público, nos filmam, gravam e postam lá no WhatsApp, no Facebook, Instagram e assim por diante. Irmãos, olha, às vezes eu tenho ficado surpreso e também tenho sido surpreendido, porque eu saio às vezes dar uma conferência ou outra, e quando eu termino a conferência e saio na porta, as pessoas me param às vezes e dizem, olha, pastor, você já está sendo assistido por outras pessoas, porque já postamos lá no... E eu fico pensando, meu Deus, me ajude a lembrar disso quando eu estou pregando. Não é? Porque é assim mesmo. Aquilo que nós fazemos hoje, rapidamente se incendeia, como não é uma chama, facilmente tem repercussão. Então, o que fazemos hoje está muito mais rápida esta realidade de repercutir. E quando não repercute dessa forma, se for para a glória de Deus, ou para a revelação de algum pecado oculto, Deus faz repercutir. Você pode ter certeza disso. É só questão de dias, é só questão de tempo. Porque Deus não usa Facebook. Aliás, às vezes usa. Às vezes usa, né? Quando terceiros acabam revelando aquilo que não deveria ser revelado, sei lá, não é? Eu sei que Deus traz à tona. Então, a vida do crente sempre repercutirá, meus irmãos. Nesse livro que agora lemos, os versículos finais, e nos versículos finais especialmente, nós vemos uma lista de irmãos cuja vida repercutiu.
né? Cuja vida foi notada. E sabe, Paulo falou deles. A vida deles foi importante na vida de Paulo. A vida deles foi importante no reino de Deus. E a vida de algum deles trouxe tristezas ao reino de Cristo. Mas repercutiu. Escrevendo a Timóteo, Paulo nos diz que dentro do reino de Deus há várias pessoas que são chamadas de vasos. Algumas delas são vasos de honra, mas infelizmente algumas de desonra. É claro, porém, que as vidas vão brilhar de um jeito ou de outro, vai ter alguma repercussão essas vidas. Um filho de Deus nunca vive uma vida neutra no reino de Deus e neste mundo. Ou ele está produzindo adoração, louvor, honra e glória ao nome do Senhor, ou está envergonhando, difamando, desonrando e produzindo incredulidade e blasfêmia na boca dos perdidos diante de Deus. Sua vida e a maneira como você reage e enfrenta as situações cotidianas, ela é notada pelos homens e também por Deus. Ela é notada. Então, Paulo termina esta carta, meus irmãos, focando em vidas. Interessante que durante o livro, durante a carta, Paulo mencionou Epáfras, né? Um servo dedicado, um fiel pregador, um fundador de igrejas, um evangelista, um cuidador das coisas de Deus, tanto que ele fundou, não é, justamente essa igreja em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis. Mas a pessoa que mais Paulo ressalta em Colossenses, e eu disse aqui na primeira mensagem que a razão de eu ter me dedicado nesta carta é porque eu vim orando por um tempo para pregar algumas mensagens cristocêntricas, não é? Exclusivamente. E Deus me dirigiu para essa carta, onde Cristo, durante esta carta, Ele é a pessoa central. Paulo coloca Cristo realmente no seu devido lugar, onde ele está entronizado entre os querubins, e Paulo mostra ele como Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Salvador, o bendito Deus. E agora, nos versos finais, ele foca na vida dos seus companheiros e aliados de batalha. Fica claro, meus irmãos, então, nesta carta, que o maior bem na vida de alguém, e que alguém pode ter, não são as riquezas, não são os bens materiais, não é a fama, não é o cargo que a pessoa possui, não. O maior bem que alguém pode possuir neste mundo, além de Deus na sua vida, que é o principal, são outras pessoas. São irmãos e irmãs em Cristo, é a família, são os filhos, são os parentes, não é? E são as pessoas com quem ela conviveu e de quem ela recebeu influência ou quem ela influenciou durante a sua jornada cristã. Então nós vamos olhar hoje à noite e ver como é que repercute a vida desses irmãos e companheiros de Paulo, ou alguns, não é que ele cita aqui, nesses versos finais, eu chamo a sua atenção para prestar atenção na vida deles, porque eles serão hoje à noite o nosso foco, né? Através da vida deles é que o Senhor nesta noite também falará conosco. E veja como repercute mesmo, porque esses irmãos aqui já morreram há mais de 2000 anos, boa parte deles, ou mais ou menos 2000 anos. E hoje, a vida deles vai repercutir na nossa vida. Veja como repercute mesmo. Em primeiro lugar, quero destacar um servo na reta final que não falou de si mesmo. Veja o que diz o verso 7. Tíquico, irmão amado, e fiel ministro e conservo no Senhor, ele falará a meu respeito. Em primeiro lugar, eu destaco então um servo que na reta final não falou de si mesmo. Diz ele, quanto à minha situação, Tíquico falará. Ele abriu mão de falar, ele não quis falar. Meus irmãos, isso é importante. A glória de Paulo não era relatar os seus sofrimentos em si, ainda que em algumas ocasiões até tenha feito. Mas aqui ele não faz isso. Ele está preso, ele escreveu essa carta da prisão, ele sofreu para arrebentar, mas ele não fala nada. A glória de Paulo não era relatar os seus sofrimentos, não era isso. Ele não quer os irmãos se condoendo com ele. Ele não pratica autocomiseração, lembre-se de que ele está preso. Mas há pessoas que parecem sentir prazer em saber que os outros sabem sobre o seu sofrimento.
Parece que aquilo dá um certo prazer, não é? Há pessoas que se dobram de tal forma diante da situação difícil, que entram num buraco tão grande de mágoas, tristezas, culpas, que realmente dá dó. Mas não era o caso de Paulo. Note, ele está preso, e por causa do evangelho. Mas ele não culpa ninguém, e nem a Deus. Ele sabe que a vida tem os seus percalços. Ele já aprendeu isso. Ele sabe que a vida nem sempre é do jeito que queremos. Ele sabe que às vezes a vida destrói sonhos. Mas ele se nega a desconfiar do cuidado de Deus. Ele se nega a ouvir os lamentos do seu próprio coração e colocar eles para fora. Ele se nega a render-se diante do altar da dor. Não, ele não faz isso. Ele faz o contrário, ele prefere dobrar-se diante do Senhor, ele prefere crer na soberania de Deus, ele prefere cultivar a esperança ao invés do desespero, ele prefere cultivar a alegria ao invés da tristeza, ele prefere cultivar a vida, celebrar a vida, ao invés de se entregar à morte, à dor, à agonia, ao desespero. Como disse acertadamente alguém, aquele que no dia da dor se entrega à dor, revela-se um idólatra de si mesmo. Pois deveria se entregar ao Senhor, no altar do Senhor, para adorar o Senhor, como fez Jó. Irmãos, essas pessoas escrevem essas coisas e o pastor Artemio dizia no seminário que você bater com luva de pelica. Porque é uma frase tão bonita, mas quando você vai chegando no final, dá até um tremedeiro nas pernas da gente, não é? Porque quantas vezes nós não nos vemos idolatrando a nós mesmos? Perceba que Paulo não fala de si mesmo aqui, nem de suas dores e perdas. Ele prefere que outros, se quiser, falem. Ele concorda com aquilo que está escrito em Provérbios 27:2. Seja outro o que fale sobre você, não você mesmo. Você entregue-se a Deus. Por isso ele diz, quanto à minha situação, Tíquico falará. Eu não vou falar. Está tudo bem. Em segundo lugar, note agora 8 servos especiais e fiéis ao Senhor, que marcaram a vida de Paulo. Gente, marcar a vida de um apóstata não é difícil. Marcar a vida de alguém que não quer nada com Deus não é difícil. Marcar e chamar a atenção na vida de uma pessoa que está completamente perdida por viver mais ou menos o cristianismo não é difícil. Mas marcar a vida de alguém que é exemplar, de alguém que disse, logo eu não vivo mais, mas Jesus Cristo vive em mim, e este viver que eu tenho na minha carne agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Marcar a vida de alguém que disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Marcar a vida de alguém que disse, estou pronto a morrer por Jesus. Aí é difícil. Não é mesmo? Mas foi ele também que disse a Timóteo, seu exemplo dos fiéis. A equipe de Paulo, meus irmãos, não era pequena. Ele tinha irmãos e amigos ao seu redor. Alguém já disse que a pessoa mais infeliz do mundo é aquela que só tem os amigos do Facebook. Né? Não era o caso de Paulo. Ele tinha amigos e irmãos de verdade. E nós temos. Vejamos quais eram esses irmãos. Veja comigo o versículo 7. Tíquico. É o primeiro. Leia direito. Eu disse uma palavra, um nome, que é uma proparoxítona. Não é uma paroxítona, não é uma oxítona, e eu não sei do que você está falando, pastor. Eu estou dizendo que o acento está aí na antepenúltima palavra, não está? Tíquico, leia direito. É Tíquico e não Tiquico. Este homem não era um Tiquico de gente, de jeito nenhum. Ele era o Tíquico. E o seu nome significa fortuito ou afortunado. Fortuito ou afortunado. E ele foi uma bênção na vida de Paulo. Veja como Paulo descreve, versículo 7. Tíquico, primeiro ele diz, irmão amado. Irmão amado. Meus irmãos, Tíquico era o tipo de pessoa que tornava a vida de outros melhor. Ele tinha disposição de abençoar. Ele era um aliviador de tensões. As pessoas, quando viviam perto de Tíquico, viviam melhor. Ele era um irmão amado.
Sabe aquela pessoa que quando chega na igreja, vem cumprimentar, dá aquele abraço, pergunta se a gente está bem, pergunta se está precisando de alguma coisa, ou durante a semana, que se te encontrar no mercado, vira uma festa. Irmão amado, era Tíquico. E sabe quem está dizendo isso? Paulo. Mas não só isso, ele diz no verso 7 ainda, fiel ministro. Sua marca era a presteza, seu prazer era servir, sua alegria era ser fiel, sua disposição era ajudar os outros. Mas não só isto, veja o verso 7 ainda, conservo no Senhor. Notemos que é dito que ele era não apenas servo, mas conservo, é diferente. Sabe o que significa isso? Um servo muitas vezes trabalha sozinho, porque ele é um servo. Um conservo é aquele que trabalha em equipe. É aquele que aprendeu a trabalhar com outros. Um conservo serve a Cristo e aos irmãos. Então ele tem a consciência de que está servindo a Deus quando está servindo aos irmãos. Ele é um conservo. Ele era o tipo de pessoa que não escolhia o caminho fácil, mas o correto. Tíquico era o tipo de pessoa que estava ao lado nos momentos difíceis, mesmo quando os outros já tinham ido embora. Mas não só isso. Veja ainda o verso 8 agora, 7 e 8. Diz lá, ele vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Perceba que ele diz, Tíquico é responsável e consolador. Paulo o encarrega de falar à igreja sobre ele. Irmãos, preste atenção. Tíquico era o responsável para falar à igreja de Colossos sobre Paulo. Logo, a sua responsabilidade gerou no coração de Paulo confiança. Você não manda qualquer pessoa falar para outros a seu respeito. Você manda quem você confia. Você manda quem anda junto. Você manda realmente quem é amado, quem é conservo. Meus irmãos, ninguém confia num irresponsável. Não só levar as informações mostrava confiança, mas Paulo diz, ele vos consolará. Logo, ele tinha a capacidade de consolar pessoas. Ou seja, suas palavras eram bálsamo. Suas ações eram terapêuticas. Sua língua era medicina. Suas palavras curavam, traziam cura. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Para nós não sermos um Tíquico, mas um Tíquico. Não é? Para nós não sermos um Tíquico no reino de Deus, mas um Tíquico realmente. Alguém cujas características são descritas aí. Oh, que Deus nos torne pessoas assim. Oh, que, meus irmãos, Deus nos faça enxergar as pessoas que precisam de consoladores. Oh, que o Senhor nos faça bálsamo para os corações. Como Paulo disse que Tíquico era. Mas eu disse que são 8 os amigos. Esse foi o primeiro. Segundo, Onésimo. Veja o verso 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Onésimo significa útil, proveitoso. Só com os nomes desse povo a gente já aprende. Não é verdade? É verdade. Útil, proveitoso. Onésimo é alguém também destacado por Paulo. Primeiro, ele era filho na fé, ele era seu filho na fé, na verdade. Filemão, versículo 10. Não é? Paulo diz que ele gerou Onésimo na prisão. Ou seja, quando Paulo estava preso, apareceu Onésimo preso por lá também. E Paulo não perdeu tempo, já pregou o evangelho, não é? Então, ele foi convertido. Meus irmãos, as prisões de Paulo não foram desperdiçadas por Deus. Aliás, Deus não tem o hábito de desperdiçar sofrimento e nem permitir aflições sem razão. E eu quero que você grave bem isto, porque se você notou, esta mesma maneira de falar, não nas mesmas palavras, mas na mesma maneira de falar, o pastor Carlos falou hoje de manhã aqui, e eu não sabia o que ele ia pregar, e nem ele sabe que eu estou pregando isso aqui hoje à noite. E portanto, se Deus encaminhou, se Deus tem falado isso com a gente, vale a pena a gente prestar atenção. Não é verdade? Deus não tem esse hábito, Deus não tem o hábito de brincar, de nos fazer sofrer. Deus não é uma pessoa de mau gosto, irmãos. As aflições
são o arado de Deus para revirar, não é? E lavrar as profundidades da nossa alma, para que se lancem as sementes que produzem frutos e produzam mesmo colheita abundante. Por isso, na prisão, Deus deu alegria a Paulo de ganhar muitas almas para Cristo. E uma delas, Onésimo. Então, primeiro, ele foi filho na fé de Paulo. Segundo, versículo 9 diz, amado, Onésimo amado, é dito aí. É notável a declaração de Paulo aqui, cada um no seu contexto. Sabe por quê? Porque Onésimo, ele era um escravo, e um escravo fugitivo. Ele não era coisa boa não, esse camarada aí. Só se tornou uma bênção depois que conheceu o Evangelho. Mas em meio a 60 milhões de escravos que haviam no Império Romano nesse período, que não eram considerados mais que um instrumento de trabalho para os seus senhores, ele era apenas mais um. Cansado do sofrimento da escravidão, ele foge do seu senhor Filemão, de Colosso para Roma. Lá ele foi preso, lançado na prisão por seu azar ou sorte ou bênção, não é? Paulo estava lá. Ouve o Evangelho então, nasce de novo, ganha em Cristo a liberdade que tanto buscava, e por ser livre, ele vai ter ousadia e intrepidez para voltar lá na casa de Filemão, corrigir o seu passado. Endossado por Paulo, ele é recebido por Filemão, não mais como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo. E não é qualquer irmão, Paulo diz, ele é amado. A maior alegria que o ser humano pode ter nesse mundo acontece no dia que ela recebe Cristo como Salvador. Mas na jornada cristã, a segunda maior alegria é quando você leva uma pessoa a Cristo. Quando você vai ensinando a palavra, pregando a palavra, discipulando, não é? Trabalhando, e um dia o Senhor abre o entendimento dessa pessoa, ela crê de todo o coração e a vida é transformada. Meus irmãos, esse dia é um dia maravilhoso, porque é o dia em que a realidade da cruz se torna realidade na vida daquela pessoa. Pecados são perdoados, a pessoa é justificada, seu nome é escrito no livro da vida, Jesus transforma aquela alma. Por isso, quando Paulo se refere a ele, ele disse assim, Onésimo é amado, muito amado. Graças a Deus na igreja que há muitos irmãos amados, que fazem diferença por sua humildade, por serem simples e prestativos, por terem um coração carinhoso, respeitoso, que consideram a gente. Amados por valorizar-nos, não pelo que temos, mas pelo que somos. Não é? Pelo que somos, pessoas, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Então, quando Paulo olha para Onésimo, alguém ia dizer, é um escravo, um objeto no Império Romano. Paulo diz, não, ele é amado, muito amado. Mas não só isto, ele diz, ele é fiel, versículo 9, amado e fiel irmão. Meus irmãos, eu fico me perguntando, como é que Paulo poderia dizer isto de um escravo fugitivo que ele era fiel? Ele era um escravo fugitivo. Como é que Paulo pode dizer isto? Gente, um fiel não foge. Um fiel honra seus compromissos. Um fiel não nos abandona, não trai. Por que Paulo diz isso de Onésimo? Porque aquilo que Paulo pregou, ele cria naquelas palavras que o Senhor lhe dera. E o Senhor lhe dera a seguinte palavra: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Onésimo fora feito uma nova criatura em Jesus Cristo. No tempo em que eles passaram na prisão, que foi mais de ano, Onésimo, desde que creu em Jesus, se tornou fiel. Se tornou fiel. O pastor Benedito já dizia o seguinte: crente bom, né? Bom, para usar uma linguagem assim, bem do jeito que diz lá no Paraná, né? Crente bom nasce feito. Escutou o que eu estou dizendo? Crente bom nasce feito. O pastor Benedito que dizia isso aí. Eu acho que era o caso de Onésimo. Porque desde que converteu, Paulo diz, é amado, é fiel, e ele vai junto com
o Tíquico, não é? Para dar as notícias, para consolar. Claro que sua fidelidade é evidenciada no fato de que, podendo continuar fugitivo, ele resolve voltar ao seu dono, se submetendo à escravidão, para testemunhar do Senhor. Certo? Fiel. Então note, o Onésimo é amado, é fiel, meu filho gerado em prisões. Esse foi o segundo, mas tem o terceiro. Note comigo o versículo 10. Aristarco, está aí, versículo 10. Sabe o que significa a palavra Aristarco? Crítico severo. Ih, lá vem um crente ruim. Crítico severo. Gente, pelo significado do nome dele, quando eu estava estudando, eu pensei assim, né? Eis aí um sujeitinho difícil de conviver. Sabe aquelas pessoas que criticam tudo? Que veem os mínimos defeitos em tudo? Que nada está bom, você pode fazer o melhor. Elas têm um olhar, eu não sei o que acontece, mas elas têm um olhar negativo, sempre negativo. Parece que o farol anda sempre baixo. Você pergunta, e aí, como é que vai o seu trabalho? Vou levando, já estou com 60 e pouco, vou aposentar mesmo. Não estou me importando muito com o trabalho. Mas e o casamento? Ruim com ele, pior sem ele? Sabe, aquela pessoa que não tem, assim, uma boa palavra. Pessoas que não veem nada de bom em ninguém. Pois é, Aristarco, pelo nome que lhe deram, poderia ser assim, não é verdade? Mas se eu te contar, você não acredita. Ele resistiu ser o que o seu nome dizia que ele deveria ser. Ele não aceitou ser um crítico. Ele não aceitou, não é? Ele não foi assim, meus irmãos. Paulo só diz uma coisa dele e não precisa dizer mais nada. Olha o que Paulo disse no versículo 10. Aristarco, que está preso comigo. Mas é porque ele deve ter criticado o governo. É porque ele deve ter criticado a roupa do Nero. É porque ele deve ter criticado a roupa de não sei. É porque ele deve ter criticado a maneira como tratado o Paulo. Não. Ele está preso porque foi preso pela mesma causa. O Evangelho. Ele era um companheiro de Paulo nos dias maus. Ele era o amigo nas tribulações. Ele era a presença nas escuras, gélidas e fétidas das celas onde Paulo estava preso em Roma. Sabe, irmãos, ele era presente, ele não era nada daquilo que o seu nome dizia, um crítico severo. Ele rejeitou essa vida. Ele tornou-se um companheiro das pessoas no pior momento de sua existência. Meus irmãos, de nada adianta uma pessoa dizer, eu amo meus irmãos, eu amo a igreja, eu amo os crentes. Não adianta nada. Não é? Ela dizer, eu estou pronta para o que der e vier. Não adianta nada ela dizer, ou ficar mandando aquelas mensagenzinhas prontas do WhatsApp. Sabe aquelas que você afigura, você copia e cola, né? E aí você pensa, essa aí é a pessoa com que eu posso contar. Mas no dia mau, ela nem perto passar. Não adianta nada. Não adianta. De nada vale, porque o que é importante na vida, e é importante mesmo, meus irmãos, é presença. Você sabe como é que eu sei que Jesus me amou? É porque Ele veio aqui e morreu por mim numa cruz. Por isso que eu sei que Ele me amou. Você sabe como é que eu sei como Ele me amou? Por ter tido paciência quando eu era um incrédulo rebelde, quando eu não sabia o que falava muitas vezes, quando eu era um blasfemo, e Ele teve paciência comigo e não me rejeitou, não me jogou fora. Você sabe por que eu sei que Jesus me ama? Porque nos piores momentos da minha vida, quando meus joelhos tocam o chão, os seus ouvidos se abrem no céu e Ele vem em meu socorro. Você sabe como é que eu sei que Jesus realmente me ama de verdade? Porque nos piores momentos da minha vida, Ele sempre está ali. Aristarco era aquela pessoa que estava presente nos piores momentos. Se você pudesse fazer um apanhado geral, você ia ver que lá em Atos 27 ele estava nas viagens missionárias.
Em Atos 19, nas perseguições. Em Atos 4, nas jornadas difíceis. E em Colossenses 4,10, foi preso com Paulo. É melhor não falar e fazer do que viver falando e não fazer nada. Aristarco recusou ser o que o seu nome dizia ser. Esse foi o terceiro, mas tem o quarto. Capítulo 4, versículo 10 agora. Aristarco que está comigo vos saúda e Marcos. Marcos. É digno de nota que Paulo mencione Marcos. Por quê? Porque Marcos, na primeira dificuldade encontrada numa viagem missionária que ele fazia com Paulo, quando enfrentou o primeiro problema, lá em Atos 13, diz que Marcos falou assim, ó, vocês seguem viagem, eu volto daqui. Não, esse negócio de missões é difícil, pensei que o negócio era um romantismo só. Pensei que nós íamos pregar, o povo ia se converter, logo nós ia ficar rico. Pensei que a gente não ia ter problema, não ia ter vendaval no meio do mar. Que isso? Vocês estão doidos, é perseguição para cá, é ventania de lá, é dor daqui, é cobra. Não, eu estou fora. Eu volto daqui. Marcos, meus irmãos, era filho na fé de Pedro, de acordo com 1 Pedro 5,13. Era sobrinho de Barnabé, de acordo com Colossenses 4,10. Veja, duas vidas influentes na vida dele. Mesmo assim, isso não o livrou de fracassar, de desertar, de abandonar a missão. Isso porque todos os que estão em pé, a Bíblia diz, tomem cuidado para que não caiam. Tomem cuidado. Você está em pé? Tome cuidado para que não caia. Ele caiu, ele fracassou, ele voltou. Paulo seguiu viagem. Barnabé não. Barnabé resolveu investir na vida de Marcos porque sabia que ele era crente. De verdade, ele só era um meninote ainda, né? Tava com medo da situação. Barnabé investiu na sua vida, está lá em Atos capítulo 15. Então ele foi restaurado. Durante o Novo Testamento você vai ver isso, a restauração de Marcos. Tanto que Paulo agora, e lá em 2 Timóteo diz, Marcos me é útil. Marcos, meus irmãos, nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Ele é um incentivo a todos os que fracassaram em sua primeira tentativa, em sua primeira missão. Ouça bem. Você e eu não podemos voltar no início de nossas vidas, no início do ano, no início da nossa família, no início do nosso casamento, e mudar o início, não é? Para que não acontecesse o que aconteceu até agora. Não tem como voltar lá atrás e mudar isso. Não dá. Aconteceu, veio problema, veio luta, veio. Mas eu e você podemos hoje à noite aqui neste altar tomar uma decisão séria de entregar-nos nas mãos de Deus e mudar o tempo de vida que nos resta para ser um tempo de vida melhor, para termos um fim melhor. Marcos, ele entregou-se aos cuidados de Deus via Barnabé. E a Bíblia diz que ele é o fracassado que foi restaurado pelo Senhor. Eu tenho certeza que alguns de nós aqui já fracassou em alguma área. Absoluta. Mas eu também tenho certeza que você sendo crente, o mesmo Deus que restaurou Marco, restaura você também. Transforma e usa para a glória dele. Capítulo 4, versículo 11 agora, note lá. E Josué o justo. Não, pastor, você leu errado. Aí está escrito Jesus o justo. Não. Josué o justo. Não, pastor, está escrito Jesus. É verdade, na sua Bíblia deve estar escrito Jesus, na minha Bíblia também aqui estava escrito Jesus, mas eu mudei para Josué. O Senhor me herege, porque a Bíblia diz que aquele que alterar a Escritura vai receber as maldições do Apocalipse na sua vida. Bem, eu sei que isso está escrito lá, mas eu também sei o que eu fiz. Porque no Antigo Testamento, no hebraico, a mesma palavra que se traduz Jesus, se traduz Josué. E em reverência ao nome de Jesus, eu usei Josué. Então pode ser Josué o justo, sem nenhum problema. Não é? Observemos que esse homem aqui, meus irmãos, Paulo fala dele e dá uma ênfase aqui na vida desse homem. Veja, ele diz assim, olha, ele venceu a barreira religiosa e traspassou o muro da fé cega, declarando sua fé em Jesus. Diz lá, Josué chamado justo, os quais são da circuncisão. Sabe o que significa isso? Ele era um judeu. Então, para ele seguir a Jesus, ele teve que rejeitar o judaísmo. Então, ele venceu o muro da fé cega para poder seguir a Jesus.
Segundo, ele não só creu, mas tornou-se um crente ativo na obra. Veja o que diz o versículo 11. São unicamente os meus cooperadores. Meus irmãos, eu me preocupo muito com cristãos cujas obras não acompanham a declaração de fé, que nunca são vistos num evangelismo, numa reunião de oração, numa obra missionária, num mutirão de limpeza do templo, num yakisoba, num momento de consagração de dízimos e ofertas. Eu me preocupo com cristãos que não são cooperadores com o reino de Deus. Eu quero te dar uma notícia que você não vai gostar, mas é verdade. Daqui 120 anos, toda essa geração de cristãos que estão no mundo hoje, nos 4 cantos do mundo, não existirão mais, sabia? Daqui 120 anos, ou nós pregamos o evangelho, ou nós ensinamos o nome de Jesus, ou nós marcamos a próxima geração, ou acaba o cristianismo. Porque essa geração daqui 120 anos não existe mais. Ele não só creu, mas ele se tornou um cooperador. Diz o versículo 11, que ele foi um consolo. Paulo disse assim, são cooperadores no reino, e para mim são um consolo. Veja, ele foi um consolo para Paulo. Meus irmãos, Paulo já havia sofrido muito até aqui em sua carne. Porém, eu e você sabemos que piores que as dores da carne são as dores da alma. Elas acabam intensificando os problemas físicos, como as doenças internas. Não é? Quando a pessoa tem muito nervosismo, ela começa a ter algumas doenças. Nós estávamos hoje visitando a irmã Deude, fazendo uma visita pastoral de necessidade. E uma coisa que nos chamou a atenção, o Wilson está ali sentado, foram as pernas dele. Toda vermelha, as 2 pernas. Sabe por quê? Tensão muito alta. Estresse demasiado. Paulo, meus irmãos, tinha sido chicoteado, preso, perseguido, tantas lutas. Imagine como esse homem não estava por dentro. Mas a Bíblia diz aí que o Josué era um aliviador de tensões, não é? Era um consolo. A palavra consolo que está no texto aí é paregorai, que dá origem a um remédio paregórico, cuja finalidade é curar doenças do estômago. Então, olha só, a palavra que é usada aí é indicada a Josué como aquele que estava sendo usado por Deus para curar as feridas de estômago, as feridas da alma que poderiam surgir na vida de Paulo. Meus irmãos, é assim que todas as nossas palavras deveriam ser, remédio que curam. 6, Epáfras, veja aí, por gentileza, versículo 12. Saúda-vos Epáfras. Epáfras quer dizer amável. Quem está anotando aí, né? Eu estou vendo que alguns estão anotando. Anote mesmo, isso é importante. Epáfras é outro irmão notável, destacado por Paulo. Ele foi fundador da igreja de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Ele foi o único destacado no ministério da oração. Preste atenção, dos 10 nomes que tem nessa lista aí, 8 e mais 2 que a gente vai destacar no final, dos 10, só ele é destacado no ministério da oração. Não é? Só ele. Ele foi o único destacado no ministério da oração. Mas antes de falar da oração, veja no versículo 12 que ele é chamado servo de Cristo. E eu acho isso maravilhoso. Paulo notou que Epáfras era um servo de Cristo. Mas Paulo não era um servo. Notariam as pessoas que são o padrão do reino de Deus que nós somos servos. No versículo 12 diz que ele era um combatente em oração. Veja lá, combatendo sempre por vós em oração. Meus irmãos, a grande verdade é que não há no mundo muitos combatentes, soldados que fazem parte da equipe da oração mesmo. Não há. Essa é a verdade. A maioria dos cristãos tem dificuldade de orar. Poucos são os que atingem 1 hora de oração por dia. Mas Epáfras era um destes, que orava muito. E ele orou constantemente, intensamente, especificamente, sacrificialmente. Ele desejava que os irmãos de Colossos ficassem firmes. Ele se preocupava quando a igreja não estava bem. Ele queria que aqueles irmãos fossem perfeitos, completando a vontade de Deus, crescendo no conhecimento de Deus. Ah, meus irmãos, a maioria das derrotas e fracassos, sejam na vida pessoal, familiar ou social, começam nos joelhos, quando deixamos de tocar o chão com eles diante de Deus.
7, Lucas, está lá no versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas quer dizer luz, luminoso. Ô irmão Lucas, olha aí, que bênção. Luz, luminoso. De todos desta lista, este precioso irmão é o que mais esteve com Paulo, Lucas. Ele era gentil, médico, historiador e missionário. E tudo isto a serviço do reino de Deus. Preste atenção no que eu disse, ele era médico. Mas ele abriu mão de ganhar dinheiro para acompanhar na sombra um missionário que sofreria até a morte. E desde que se converteu, acompanhou Paulo. Como é que a gente sabe disso? Olha que detalhe. Em Atos capítulo 16, versículo 10, a partir dali, Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, ele começa a usar os verbos na primeira pessoa do singular, nós. E isso está depois da sua conversão. Então, logo que ele se converteu, ele começou a andar com Paulo. Não assistindo, mas participando. Não torcendo, mas combatendo. Lucas permaneceu com Paulo até o fim. 2 Timóteo é bem claro, quando Paulo está terminando a vida, ele diz, só Lucas está comigo. Puxa vida. Ele cuidou do corpo e da alma de Paulo. Por isso Paulo se refere a ele como o médico amado. Ele abriu mão de viver para si, para viver para outros. Este é o supremo exemplo, meus irmãos, de alguém que agiu como Cristo. Cristo abriu mão da sua glória, por minha causa, por sua causa. Ele deixou o céu, ele viveu num mundo de pecadores perdidos. Ele deixou um lar de glória para morrer numa cruz maldita, num lenho maldito. Meus irmãos, e Lucas deixa tudo para cuidar do servo do Senhor. 8, Arquipo, versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Irmãos, Arquipo tem um significado bem legal. Mestre de cavalos. Como é que é, pastor? Mestre de cavalos. E este irmão, cuja vida também repercutiu, Paulo dá um encorajamento a este irmão. Ele diz, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprir. Eu fiquei pensando, por que será que ele mandou atentar para o ministério? Aí depois eu fiquei pensando com meus botões aqui, será que é porque o nome dele era mestre de cavalos? Será que ele cuidava de cavalos? Aí eu me lembrei de um pastor, irmãos, que era pastor de um interior, e ele pastoreava uma igreja na roça. Mas a igreja ficava assim, alguns quilômetros da sua casa, e ele vinha todo dia só de a pé, não é? Para os cultos ele vinha a pé, para as reuniões de oração ele vinha a pé. Aí os irmãos mais abastados da igreja, um dia fizeram uma surpresa para ele. Pastor, nós fizemos uma surpresa para o senhor, e queremos que o senhor vá ali fora para ver da igreja. Quando ele saiu lá fora, tinha um cavalo, manga larga, bonito, já com sela. O cavalo! Puxa, o pastor nem sabia como agradecer. Irmãos, como é que eu vou agradecer a vocês por esse cavalo, né? Que bênção, agora eu posso ir e vir tranquilamente, né? Vou facilitar a minha vida, né? E ele começou a usar o cavalo. Mas um domingo, irmãos, quando ele subiu no púlpito para pregar, já durante o culto a coisa não estava muito legal. Mas quando ele subiu no púlpito para pregar, ele começou a pregar a palavra de Deus, e enquanto ele estava pregando, vinha pensamentos na cabeça dele. Será que o cavalo está bem amarrado? E aí pregava mais um pouco, será que o cavalo não está com sede? Aí pregava mais um pouco, será que esse cavalo não escapou? Aí pregava mais um pouco, será que ele está comendo alguma coisa? Será que eu tratei bem dele hoje? Irmãos, aquilo atormentou tanto ele que no final da mensagem, quando ele terminou de pregar, ele disse, irmãos, olha, antes de encerrar o culto, eu gostaria de dar o meu cavalo. Para quem quiser levar embora, pode levar, eu estou doando o meu cavalo, porque por causa desse cavalo, irmãos, preguei o sermão mais ruim da minha vida. Porque eu estou aqui e o cavalo está na minha cabeça. Enquanto eu devia preocupar com a palavra, eu estou preocupado com o cavalo. Aí eu fiquei pensando, será que Paulo disse para Arquipo, né? Atento para o ministério, porque Arquipo estava com a cabeça muito nos cavalos. Bem, eu não sei se era isso exatamente, mas uma coisa eu sei. Às vezes objetos, animais, pessoas e coisas tiram o foco da nossa vida com Deus. Isso eu sei. Eu sei porque isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com você também.
E a glória e a felicidade verdadeira, meus irmãos, residem, na verdade, no nosso cumprir de ministério, do nosso cumprir da vontade do Senhor. Eu não sei qual é a obra que Deus te deu para fazer, mas não deixe ela ser atropelada por cavalos. Talvez é ser um missionário, um pastor, um professor de EBD, um diretor de missões, um secretário. Atente, faça fielmente, não se distraia com os cavalos do diabo deste mundo. Cumpra fielmente o teu ministério. Mas em terceiro lugar, veja um desertor que caminhou bem por um tempo, mas depois desapareceu. Versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Dentro do rol de irmãos que Paulo alistou e causou-lhes, causou-lhe enorme tristeza. Demas. Demas significa demasiado, demais ou exagerado. Note que Paulo apenas diz Demas, nada mais. Gente, de todo mundo, Paulo disse alguma coisa. Um é fiel, um é amado, um é querido, um é aquilo. Mas de Demas ele não diz nada. Paulo não tinha um elogio. Paulo não tinha nada, não tinha um pedido, não tinha nada. Paulo não tinha palavra alguma. Foi seco. E Demas. Apenas a citação. Talvez porque seca foi a vida deste homem, quando disse um dia ser seguidor de Cristo. Ele não deu frutos. Ele não ganhou almas. Ele não foi fiel. Ele não foi amável. Ele não viveu para o reino. Ele não pensou nos outros. Ele não cooperou muito. Uma vez só é citada num outro texto que ele cooperou um pouquinho com Paulo. Mas a Bíblia não diz que ele orou. Não diz que ele aliviou o sofrimento de ninguém. Não diz que ele foi prestativo. Não diz que ele teve um coração inteiro diante de Deus. Por isso Paulo só diz, Demas. Sabe qual é a consequência de uma vida seca com Deus? E se você deixar a sua vida secar diante de Deus, será assim também? Capítulo 4, versículo 10 de 2 Timóteo. E Demas me desamparou amando o presente século. Desvio da fé, desamparo da obra, amor ao mundo e apostasia. Ele foi um desertor espiritual que nunca voltou. Ele naufragou na fé. Ele afundou-se no pântano dos prazeres do mundo. Ele foi engolido pelos desejos da carne. Ele perdeu a maior oportunidade de sua vida, de ser um servo de Cristo, de viver para Deus. Pastor, onde ele está agora? Bem, se ele não era um crente mesmo, está no inferno. E se era, vai ser salvo como que pelo fogo. Não seja um Demas, pelo amor de Deus. Não vale a pena ganhar o mundo, irmão, e perder a alma. Penúltimo lugar, uma irmã acolhedora e missionária. Verso 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Eu fico impressionado como o cristianismo mudou o mundo. E em todos os sentidos, e trouxe valores outroras esquecidos. As mulheres no cristianismo foram reconhecidas, valorizadas e usadas. Irmã, você tem que levantar sua mão para o céu, você tem que dobrar seus joelhos, você tem que glorificar Jesus Cristo, porque se você é uma mulher livre hoje, você deve a Ele. Socialmente, culturalmente, na fé. Veja, Ninfa, uma única mulher na lista. Ninfa significa jovem e bela. Aí eu fiquei pensando, o que uma jovem e bela tinha uma igreja em casa? Ela era uma jovem crente, uma jovem missionária, uma jovem plantadora de igrejas, uma jovem que usou sua beleza não para atrair os homens, uma jovem que usou seu corpo não para ganhar a vida, mas uma jovem que usou sua beleza para glorificar o Senhor. Ela foi serva, acolhedora, desprendida, empreendedora no reino de Deus. Tinha uma igreja dentro de casa. Irmão, não é fácil ter uma igreja dentro de casa, não. Quando eu vou lá para Arthur Nogueira e converso com o pastor Xavier e a esposa, quanta dificuldade. Sabe, ter uma igreja dentro de casa significa que você tem que compartilhar suas coisas com outros. Significa que você não tem privacidade. Significa que você tem que ser desapegada dos seus utensílios e às vezes os mais íntimos. Mas ela viveu assim. Por isso, minhas queridas e amadas irmãs, Deus precisa de mais ninfas de Jesus Cristo hoje. Mais jovens de Jesus hoje. Será que Ele pode contar com vocês? Pode contar com vocês? Será que Ele pode contar com o nosso amor, como contou com o dela? Com o nosso serviço, desprendimento? Será que Ele pode? Em último lugar, uma despedida singular.
Verso 18. Saudai a minha mão, saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Finalmente, as últimas palavras. Pastor, já estava, ó. Eu espero que não. Né? Eu espero que você tenha acompanhado a carta aos Colossenses, e tenha aprendido e crescido e amado a Jesus ainda mais. Espero também que você tenha se disposto a ser uma serva, um servo como Paulo e esses homens e mulheres aqui. Mas finalmente as últimas palavras. Dizem que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. Será que podemos ver isso aqui? Acho que ainda não, porque não é as últimas palavras da vida de Paulo, só da carta. Mas elas têm importância. Note as 3 frases. Primeiro, Paulo diz assim: saudação de minha mão, Paulo. Bom, se a saudação é da mão, quem escreveu o restante da carta? O que eu posso te afirmar é que não foi ele. Agora perceba, irmãos, que ele confessa isso. Enquanto tem muita gente que pega as coisas dos outros na internet e bota o nomão lá embaixo e começa a divulgar, porque o texto é legal. Então eu quero que todo mundo saiba que o Luciano Martins teve essas ideias brilhantes. Paulo diz: a saudação é do meu próprio punho. Ele confessa. Por quê? Será que foram as algemas que o impediram de escrever? Ou a escuridão da cela? Ou o problema que ele tinha nos olhos? Eu acho esse o mais provável. O fato é, Paulo era frágil, porque todo vaso do Senhor é de barro. O valoroso mesmo é o que está dentro do vaso. Mas o vaso é de barro, quem está dentro é o Espírito Santo. Você já entendeu isso? Segunda frase, Paulo mostra sua dependência. Ele diz: lembrem-se das minhas prisões. Meus irmãos, ele está preso. Ele não sabe se vai viver ou morrer. Ele precisa de Deus. E ele precisa desesperadamente das orações dos irmãos. Quando ele diz: lembrai-vos das minhas prisões, ele faz 2 coisas. Primeiro, se você está tendo uma dificuldade aí, lembre-se que eu estou preso. Segundo, ele diz: ore por mim. Não é fácil viver preso. Ore por mim. Paulo não tem vergonha de pedir oração. E última frase. Ele mostra o seu sincero e puro desejo. Que a graça de Deus seja com vocês. E assim seja. Que o favor de Deus seja sobre vocês. Nós vemos a nobreza de uma pessoa, meus irmãos, quando ela quer sempre o melhor para os outros do que para ela. E é isso que ele quis. Termino. Está claro para você que a vida de um cristão repercute? Ficou claro? Deu para perceber aí, claramente? Que o que você faz ou a forma como vive chama a atenção de Deus e dos homens? Que suas obras demonstram quem governa seu coração? Está claro? Agora eu termino com as últimas perguntas. E você está disposto a repercutir para a glória de Deus e o progresso do reino mesmo? Está disposto a fazer compromissos para isto? Dos mais simples, como por exemplo ter uma vida diária de oração e leitura bíblica. A ter um compromisso fiel na casa do Senhor quando você puder, obviamente, tiver condições. Está disposto a fazer um compromisso de falar mais de Jesus para outros que não conhecem o Senhor, a viver uma vida santa? Está mesmo. Está disposto a fazer mudanças para isso, sejam quais mudanças forem necessárias. Está disposto a negar-se a si mesmo e abraçar os ensinos de Cristo e da verdade. Está disposto, assim como o centro do livro de Colossenses foi Cristo, você está disposto que a sua vida no centro tenha Jesus Cristo? Está mesmo.